É isso aí, gente boa. Vamos lá, então. A gente vai falar um pouquinho sobre éticas e valores. E muitas vezes a, a gente não para observar que na nossa caminhada a gente tem que fazer escolhas. E nessas escolhas, quais são as escolhas certas a serem feitas? De acordo com a ética, a gente precisa pensar no bem, certo? Mas o que é o bem? A gente vai pensar no bem comum, a gente vai pensar no bem do outro, a gente vai pensar no próprio bem, mas o que é o bem? E é justamente nesse aspecto de o que é o bem que a gente tem a teoria dos valores. O que nós valorizamos? O que realmente deve ser valorizado por nós? E então, a gente vai pegar a obra de Stanley Grant, A Busca da Moral, Fundamentos da Ética Cristã. E na página 40 ele fala sobre ética e teorias de valor. Ele começa dizendo o seguinte: teorias teleológicas de obrigação e, até certo ponto, teorias deontológicas introduzem outra questão complicada. Devemos praticar as ações que resultam em bem e evitam o mal. Então se faz necessário determinar o que significa bem, certo? E nesse caso aqui, quando a gente está falando de teorias teleológicas e deontológicas, bem, a ética teleológica é a ética do resultado. A ética deontológica é a ética do dever. A teleologia tem a ver com finalidade. Deontologia tem a ver com o que deve ser feito. E então, tanto pensando na finalidade quanto no que deve ser feito, na finalidade, qual é o bem maior, qual é o mal menor, como é que eu posso dizer? O quanto de gente vai ser beneficiada com aquele bem, o quanto de gente vai ser prejudicada com aquele bem, ou eu vou fazer o que é certo só porque é certo. Se alguém vai morrer, se vai prejudicar, não tô nem aí. Eu vou fazer o que deve ser feito porque é o certo. Entende? O cara chega para matar o filho da moça e diz assim: onde seu filho tá? Ela sabe que ele tá debaixo da cama do quarto. E aí, em vez dela falar assim: ah, meu filho saiu. Como ela sabe que tem que falar a verdade, ela fala assim: meu filho tá lá debaixo da cama no quarto. Entende? Porque deve ser feito. Na ética teleológica, ela diz: não, meu filho não tá aqui não. Porque ela, para preservar a vida, ela infringiu uma norma que ela tinha, de não mentir. Entendeu a diferença da teleológica para a deontológica? Seguindo aqui, ou de acordo com as hierarquias, em relação a qual é o maior dever. É preservar a vida do filho ou falar a verdade? Entende? A coisa é meio polêmica. Mas o deontológico tem muito a ver com o que deve ser feito e o teleológico com aquilo que vai produzir resultado. Certo? Então, seguindo aqui, vamos lá. O que é o bem? O que significa bem? A busca da descoberta do bem nos levará à segunda dimensão da ética normativa, ou seja, o que deve ser feito, a ética em ação, que já apresentamos resumidamente, isto é, as teorias de valor. Então, as teorias de valor são o quê? A segunda dimensão da ética normativa. Os eticistas informam-nos que dizer que algo é um bem significa reconhecer que lhe atribuímos valor. Ou, em outras palavras, chamamos de bem tudo aquilo que passamos a valorizar. Nesse contexto, a questão ética é a seguinte: o que devemos valorizar e, portanto, chamar de bem? Aí vai depender da ética de cada um. A ética cristã tem a ver com a vontade de Deus. A ética do crime, qual é? A ética médica. A gente, por exemplo, tem o código de ética dos pastores batistas. A gente tem o código de ética dos diáconos batistas do estado do Rio de Janeiro.
E cada grupo tem o seu código de ética e tem a sua ética, certo? E aí, o que é o bem para cada um? Perfeito? Vamos lá. Valor extrínseco e intrínseco. Antes que possamos tratar dessa questão, devemos observar uma distinção entre dois tipos de valor que remonta a Aristóteles no século IV a.C. O valor que atribuímos ou não a determinadas coisas não se baseia no que elas são, e sim em seu relacionamento com algum valor que lhe é externo. Então, o valor que atribuímos ou não a determinada coisa não tem a ver com aquilo que aquela coisa é. Mas esse valor que nós atribuímos tem a ver com o relacionamento dessa coisa com algum valor que lhes é externo. Ele, por exemplo, chega a dizer aqui, talvez elas nos ajudem a criar aquele valor externo em nosso benefício. Atribuo o valor ao meu Mustang 66, o carro dele, por exemplo, por ele continuar a me oferecer transporte confiável e econômico. Os eticistas referem-se a isso como valor extrínseco. Algo tem valor extrínseco quando a razão de seu valor está no seu relacionamento com outro valor. Isto é, quando ele é avaliado pelos seus efeitos. Então, esse carro tem valor para mim pelas coisas que ele pode oferecer, pelos efeitos. Contrastando com isso, damos valor às coisas por causa de algo que lhes é intrínseco. Por exemplo, alguns apreciam experiências prazerosas simplesmente por serem experiências prazerosas, por elas mesmas. Os eticistas referem-se a essas coisas como portadoras de valor intrínseco. Assim, algo tem valor intrínseco quando a razão de seu valor está em sua natureza. Isto é, quando ele é avaliado em si mesmo e não por seus efeitos. É óbvio que juízos sobre valor extrínseco baseiam-se em juízos sobre valor intrínseco. Porque por mais que alguma coisa tenha valor por algum outro motivo, ainda assim, aquilo ali em si pode trazer algum tipo de valor para mim. E toda discussão sobre valor, no fim, precisa chegar à questão do que tem valor intrínseco. Por essa razão, os filósofos têm se ocupado principalmente desse tópico. A questão do valor intrínseco fundamental. Na história da ética ocidental, não tem sido fácil chegar a um consenso sobre o que exatamente possui valor intrínseco. Todavia, os candidatos a essa alta honra têm sido surpreendentemente poucos. Talvez a resposta mais controversa a essa pergunta: o que tem valor intrínseco? Ou seja, o prazer? Então, vamos lá. Os filósofos muitas vezes fogem dessa proposta, em geral denominada hedonismo, mas quase sempre com sucesso limitado. O hedonismo implica duas asserções essenciais. Primeiro, o prazer é sempre bom por si mesmo e a dor é sempre ruim. Alguém discorda? Segundo, o prazer é a única coisa boa por si mesma e a dor é a única coisa intrinsecamente ruim. Embora a imagem estereotipada seja de um desprezível e libidinoso farrista, entregue a orgias sexuais, o hedonista não é necessariamente alguém que se deixa levar pela devassidão. Ele pode muito bem ser um cidadão que respeita a lei. De fato, até os cristãos podem ser hedonistas. Olha aí. Talvez eles evitem os prazeres da vida mundana, mas isso não significa que evitem o prazer em si. Lembra do crente não bebe nem fuma, mas come. Talvez a vida de devoção a Deus lhes dê prazer. O indivíduo está lá, né? E aí ele está lá adorando, ele está lá cantando, ele está sentindo aquela coisa gostosa no seu coração. E ele está lá e à medida que ele vai sentindo, ele vai fazendo mais e mais. Só tu és santo,
não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Aí o cara tá lá e nisso aquilo vai mexendo com o coração dele, ele fica arrepiado, ele chora, ele começa a lembrar dos momentos de adoração na igreja, aquela coisa todinha, ele lembra do culto, casa cheia, todo mundo chorando, aquela coisa, aquilo faz um bem pra ele, certo? Então, é algo que é uma devoção. Não é um prazer sensorial do mundo em si, mas acaba sendo um prazer que advém de algo sensorial, que é a música, que é o som do louvor, que é a memória da congregação, um momento que ele passou, um milagre que ele viveu e coisas do tipo, certo? Então, ou seja, talvez eles sejam hedonistas eternos, que avidamente almejam o prazer insuperável da eternidade. A caminho da cidade celestial, eles deliberadamente farão tudo que lhes garanta uma eternidade prazerosa, certo? Pensar no céu, eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá, nunca iria voltar, só pra ver o meu rei, frente a frente com o Pai, só cantando assim, Santo, Santo é Senhor, para sempre cantaria. Beleza? E aí nisso, esse objetivo motiva todas as suas ações, isso é, determina a sua busca da moral. Então, por amor a Cristo, eu sofri a perda de todas as coisas e as reputo como nada pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Ou seja, o prazer de Paulo em Cristo era o suficiente para ele abrir mão de tudo quanto era coisa. Os cristãos, pelo prazer da presença de Deus, eles iam para a arena e eram devorados por feras. Trazendo para o nosso contexto aqui, quantas pessoas, quantos fisiculturistas abrem mão do prazer de uma barra de chocolate, abrem mão do prazer de um refrigerante, de uma cerveja, abrem mão do prazer de ficar deitado no sofá à toa vendo televisão, para ficar fazendo abdominal, barra, flexão, levantamento de peso, correr, caminhar. Entende como é que é o negócio? Então, a gente percebe que assim, de acordo com o prazer que você tem, você de repente abre mão de coisas que outras pessoas chamariam de prazer. Entende o negócio? E aí, aqui, voltando à questão dos exemplos, a exemplo dos hedonistas mundanos, seu objetivo último é o prazer. Eles simplesmente têm um conceito diferente do que é prazer. Percebe? Então a gente verifica, né, que assim, o cristão ele busca algo em Deus e algo em Deus lhe dá prazer. O mundano, ele quer o prazer. Perfeito? Mas, ainda assim, existem pessoas que abrem mão de algo, por exemplo, para passar no concurso, eu vou abrir mão da farra. Para ter um dia mais produtivo, eu vou deixar de dormir de madrugada. E assim por diante. Embora os pensadores tenham apresentado várias outras teorias sobre o valor, nenhuma conseguiu a adesão perene desfrutada pelo hedonismo. Ou seja, o prazer é um combustível e tanto enquanto valor. Uma segunda proposta é chamada de teoria do valor de interesse. Essa teoria afirma que algo é bom quando é objeto de um interesse positivo. Isto é, quando temos a disposição mental de ficar a seu favor. É aquela questão de assim, você tem o pensamento, mas você também tem a atitude. Entende? É o seguinte, olha, eu quero chegar lá. E eu já estou me vendo lá. Então eu vou acordar mais cedo. Eu vou estudar mais. Eu vou me alimentar com mais legumes e menos fritura. Eu vou beber mais água e menos refrigerante. Ou seja, eu vou abrir mão de algumas coisas que eu gosto porque eu tenho um alvo mais elevado para a minha vida. E essa teoria afirma que algo é bom quando é objeto de algum interesse positivo, isto é, quando temos a disposição mental de ficar a seu favor. Uma variação dessa teoria sugere que o bem é o que percebemos como fonte de satisfação de nossos desejos e objetivos. Quem você quer ser daqui a 5 anos? Então você vai pagar o preço agora. Uma terceira teoria de valor afirma que o único bem intrínseco é a atualização de si mesmo, ou seja, a autorrealização. Ser humano, sugere essa teoria, é ter algum objetivo ou propósito, um telos.
lembra de teleologia? Para a existência. Viver bem, por sua vez, acontece quando esse objetivo é realizado. Então, vamos pensar, por exemplo, aquela moça que adora sentar na porta de casa com aquela panela de arroz, feijão, couve e coloca linguiça, carne seca, um monte de coisa. Mandioca, mexe tudo aquilo ali. O prazer dela é aquele. Aí ela vai, abre o fecheclé e come até cansar. É um prazer que ela tem. Mas digamos que de repente o prazer dela seja passar na sala de casa e despertar o olhar do seu marido, depois de tantos anos de casado. E aí ela vai começar a valorizar um cuidado maior com a sua aparência física. Vai fazer mais atividade física, vai cuidar mais da sua alimentação, vai cuidar mais disso, daquilo outro, tudo tal. Por quê? Porque ela tem um interesse e ela está disposta a abrir mão daquele momento por uma jornada, certo? Ou de repente aquele cara que ama jogar bola todo final de semana, mas ele está querendo passar no concurso. Então ele vai passar mais ou menos coisa de uns 3, 4 meses mais ou menos se dedicando a estudar. E de repente, só para não ficar pirado, ele vai de repente uma vez ao mês jogar no final de semana. Só para dar uma relaxada, ver os amigos, só para dar uma válvula de escape. E aí o que acontece? Ele vai passar por algumas dificuldades, porque os amigos vão pressionar, mas ele tem aquele sentimento de autotranscendência. Ele quer construir o seu futuro. Ele quer construir a sua vida. Ele não quer ser levado pelas circunstâncias da vida. Como o caso daquela mulher que não quer ser levada pelas circunstâncias da idade. Entende como são as coisas? Então, ou de repente, aquela pessoa que ela quer se reinventar no mercado de trabalho, ela quer ganhar mais. Ela quer ter uma aposentadoria mais confortável. Então, ela vai estudar um pouco mais, vai aprender um pouco mais, vai trabalhar um pouco mais. Ela sabe que está pagando um preço, mas tem um motivo. Ou aquela pessoa que está batalhando para comprar a sua casa própria. Ela está pagando prestação ali, ela está deixando de viajar, ela vê os amigos no Instagram, no Facebook, mas ela tem um alvo. Então ela pega, na construção da sua vida, ela abre mão de alguns prazeres momentâneos e ela se alimenta do prazer, da imaginação de que aquela hora vai chegar, e enquanto aquela hora não chega, a autoestima dela vai sendo fortalecida, porque ela percebe que ela começa a dizer para si mesma que ela não vai ser escrava dos seus prazeres. Olha aí. Então, além de ela chegar lá, além de ela estar chegando lá, ela não é mais conduzida pelos seus apetites. E aqui a gente, por exemplo, verifica que muitos filósofos, muitos antigos filósofos da Grécia e dos escolásticos medievais seguiram essa rota. Visualizaram o telos humano, a finalidade, o objetivo, o alvo, de uma perspectiva que poderíamos chamar essencialista. O propósito da existência determina a nossa natureza. Para que existimos? Para que eu estou nesse mundo? Para que eu estou aqui? E esse é o combustível, a minha visão, a minha missão de vida. E isso faz eu abrir mão de algumas coisas que me distraem pelo caminho, certo? E nesse caso, como é que eu posso dizer? Assim como o telos de uma bolota é a árvore de carvalho, e portanto o bem para uma bolota é o carvalho maduro, que é a sua essência, o telos humano é o nosso bem. Uma proposta clássica invoca a felicidade como o objetivo da existência humana e, consequentemente, como o único valor intrínseco. Nesse contexto, mais do que desfrute do prazer, a felicidade assemelha-se à satisfação pacífica associada à obtenção da harmonia na vida. O prazer é o sentimento que acompanha a satisfação de determinados desejos. A felicidade é o sentimento que acompanha a sensação de que, independentemente da satisfação de desejos momentâneos, e até mesmo apesar da dor da recusa em satisfazê-los, o eu como um todo está realizando. Vamos pensar, por exemplo, na parturiente
e o drogado. O cara, por exemplo, que tá com uma pedra de crack, ele tá tendo mais prazer do que uma mulher que tá em trabalho de parto. Mas, quando terminar o efeito daquela droga, ou quando passar o efeito daquela dor, ou quando passar a sensação de dor terrível que ela tá passando ali, quem vai ser ele e quem vai ser ela? É aí onde a gente vê a diferença entre a questão do prazer e da felicidade. Porque o prazer tem a ver com o desejo. E a felicidade tem a ver com a realização. Aí, se você lembrar lá da música de Roberto Carlos, quando ele diz: se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Ele tem aquela ideia de que, olha, valeu a pena ter vivido as emoções. Entende? No caso, por exemplo, de Lobão, ele tem uma música que lembra muito a experiência de vida desse falecido MC, o MC Kevin. Lobão tinha uma música que dizia: vida louca, vida breve. Já que eu não posso te levar, quero que você me leve. Então, às vezes a pessoa ela é movida pelos instintos. Eu quero sorvete, eu quero chocolate, eu quero ficar à toa, eu não quero estudar, eu não quero fazer atividade física, eu não quero trabalhar, porque a preocupação dela é com o prazer. Entende? Agora, quando a gente vai para o caminho da realização, aí é outra situação. O cara tá cavando a sapata, mas ele já tá vendo o edifício pronto. O cara tá lá no primeiro ano da faculdade, mas ele já tá se vendo lá na frente. Entende? Ele já tá se vendo lá na frente, apresentando uma palestra depois de concluir o seu doutorado. Ele já começa com o fim na mente. Então ele tá sofrendo, mas ele tá sofrendo com aquela realização. Aquela mulher, por exemplo, que está entrando em trabalho de parto, ela sabe que é um momento terrível que ela tem pela frente. Mas ela olha para o marido rindo, dizendo: chegou a hora. O drogado, pelo contrário, ele está usando a droga para se anestesiar de uma vida que não é legal para ele. Então ele quer ter uma vida melhor do que aquela, e a droga naquele momento ajuda nisso. Só que depois que passa o barato da droga, ele sabe que gastou dinheiro, gastou tempo, e além de gastar dinheiro e gastar tempo, ele também gastou saúde. Então ele teve prazer, mas não teve realização. Ele satisfez um desejo, mas não alcançou felicidade. Percebe a diferença? E nesse caso aqui, um intrigante entendimento essencialista alternativo assume um matiz evolucionário moderno e situa o indivíduo num contexto social mais amplo e até mesmo cósmico. Por isso, Henry White declara que a realização pessoal envolve, entre aspas, a obtenção de uma sequência de fins, cada um dos quais inclui e supera o anterior, até que se atinja o supremo ideal que tudo abrange. É aquela questão de repente, eu olhar para a minha vida e falar assim: caramba, o que eu fiz com a minha vida? E aí, no segundo seguinte, no minuto seguinte, uma pessoa mandar uma mensagem para mim e dizer sobre a relevância da minha vida na vida dela. E aí você olha e fala assim: opa, olha aí. Então eu não cheguei lá, mas enquanto eu estou caminhando, algo eu já estou fazendo de relevante. John Maxwell chega a dizer que a jornada, no seu livro A Jornada para o Sucesso, que o sucesso não é um destino, mas é uma caminhada. E sucesso é quando você descobre o seu propósito, é quando você alcança potencial máximo e você lança sementes que beneficiam outras pessoas. Então, de repente, você está no primeiro ano da faculdade, mas você descobriu o seu propósito. Você está fazendo a primeira avaliação bimestral, mas você está fazendo o melhor que você pode com o melhor que você tem. E aquele pouquinho que você sabe, você já está ajudando seus vizinhos, você já está ajudando sua família, você já está sendo bênção para as pessoas ao seu redor com o pouco que você aprendeu. Você ali é bem sucedido. Você saiu de casa com uma caixa de isopor para vender picolé.
Você, por exemplo, tem sucesso se você descobre o propósito. Eu tô ali vendendo picolé para levar o pão para minha casa. Eu tô ali para pagar o meu aluguel, eu tô ali para sustentar o meu filho, eu tô ali para ajudar a comprar a fralda do meu filho. Então, você tem um propósito e aquilo ali te dá combustível para vender. Porque você não tá vendendo picolé. Você tá construindo uma história. Só que você não tem só o propósito. Você também tá no potencial máximo. Você vai vender o máximo de picolé que você puder. Você só pode comprar aquela quantidade. E aí você vai vender mais, vai vender mais, vai vender mais, vai vender mais, até ficar rico. E enquanto, por exemplo, você não atinge o final da história, você já está lançando sementes que beneficiam outras pessoas. Porque é uma pessoa que está lá naquele sol escaldante, comprou aquele... No meu caso, eu gosto muito de picolé de graviola. Aí aquele picolé de graviola, naquele sol, pô, você trouxe prazer, você trouxe alívio para aquela pessoa naquele momento. Entende? A pessoa ela não te deu dinheiro. Não. Ela simplesmente viu que você tinha algo para oferecer para ela naquele momento de necessidade. Percebe como é que é o negócio? Quem disse que você não é bem sucedido porque você está vendendo picolé? Entende? Porque na nossa cabeça, ser bem sucedido é ter dinheiro e ter fama. Só que tem gente que sem dinheiro e sem fama é relevante. Sem dinheiro e sem fama é importante. Porque, parafraseando um vídeo de Mário Sérgio Cortella, a pessoa que é importante, ela é importada para dentro dos outros. E as pessoas que são importadas para dentro dos outros são aquelas que transbordam para além de si mesmas. São aquelas pessoas que ganham perdendo. Entende? E nesse caso aqui, deixa eu ver, Gabriel Alexandre na live do Facebook dizendo, é como este texto, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Se nós observarmos, é mais ou menos por aí. Por quê? Porque a nossa vida não é um momento, nossa vida é uma história. E nessa jornada, você já está crescendo, você já está vencendo. Mas lá na frente, vem a coroação do que você fez. Agora, se você pensar no momento, você joga a história para lá para viver o momento. E talvez você passe a história toda amargando a colheita daquele momento. Ou, de repente, nem tem uma história toda. Pode ter uma vida interrompida. Vindo para cá, para a gente fechar, deixa eu ver aqui. Os fins que Wright enumera incluem em ordem ascendente: prazer, cultura, altruísmo, humanismo e, por fim, progresso universal. Segundo esse autor, o ideal supremo é atingido quando a pessoa subordina seus interesses ao propósito universal ou divino, adotando o último conforme se possa conhecê-lo, como seu próprio bem. Contrapondo-se a esse entendimento essencialista, certos filósofos modernos dão um toque claramente existencialista à teoria da autorrealização. Não temos nenhuma natureza inata recebida na concepção. Em vez disso, devemos decidir no que nos desejamos tornar. À medida que integramos nossos diversos desejos, tornamos-nos um eu. Este, e apenas este, é o bem em si mesmo. Uma variação da abordagem existencialista considera a pessoa humana como caracterizada pela liberdade e, consequentemente, refere-se ao propósito humano fundamental como autodeterminação. A personalidade plena emerge, nas palavras de Germain Grises, à medida que criamos a nós mesmos, conferindo realidade a aspectos do eu que antes eram apenas possibilidades. Todavia, não se trata de mero egoísmo autocentrado. Em vez disso, pessoas comprometidas com a realização mais completa de sua personalidade, acrescenta ele, farão escolhas de modo que deixem aberta a possibilidade de uma realização ainda maior para si mesmas e para outros. Então a gente observa aqui, enquanto os essencialistas têm aquela ideia de algo nato, definido de propósito, os existencialistas entendem que tem algo que nós podemos construir
devido às possibilidades. E a gente também pode não construir e deixar essa possibilidade passar. Eu e você temos um dia de 24 horas. Tem gente que usa o dia de 24 horas para estudar, tem gente que usa para trabalhar, tem gente que usa para trabalhar e estudar, tem gente que usa para cuidar dos filhos, tem gente que usa para jogar bola o dia todo, tem gente que usa para ficar na internet o dia todo, tem gente que usa para se drogar o dia todo, tem gente que usa para ficar bebendo o dia todo, tem gente que usa para um monte de coisa. Entende? Todos nós, certo? E aqui, de maneira semelhante, John Wilde, ou Wilde, não sei, descartou o relativismo existencialista puro e simples e invocou em seu lugar uma existência autêntica, que busca um significado global, capaz de orientar uma ação significativa no mundo concreto. Alguns filósofos acrescentam um terceiro candidato ao posto de valor supremo. Afirmam que é a virtude o único bem intrínseco. Como, por exemplo, muitos dos antigos gregos apresentaram essa proposta ao mesmo tempo que enfatizavam a excelência da razão humana. A vida virtuosa implica viver segundo a razão. A virtude ocorre quando a razão domina sobre as paixões. E aqui é importante observar, embora nós sejamos razão e emoção, a razão, ela pelo menos apresenta a você o seguinte: se eu fizer isso aqui, o que vai acontecer meia hora depois? Se eu continuar fazendo isso aqui, quem eu vou me tornar daqui a um mês? Se eu continuar fazendo isso aqui, quem eu vou me tornar daqui a 10 anos? Quem eu quero ser quando eu estiver velho? E aí, quando você usa a razão, aí você fala assim, quer saber? Em vez de eu comer esse pudim inteiro, eu vou comer só um pedaço. Em vez de eu tomar essa garrafa de Coca-Cola inteira, eu vou beber só um copo. Em vez de eu beber refrigerante todo dia, eu vou beber uma vez por semana. Em vez de todo dia ficar assistindo série, eu vou separar um sábado à tarde para assistir série e assistir até umas 10 da noite para poder dormir. Eu vou planejar a minha vida para ter um tempo de folga. Eu vou trabalhar com eficiência para não precisar ficar trabalhando em casa ou na hora de folga. Ou seja, você usa a razão para lidar com seus apetites, certo? E aí, a gente, por exemplo, observa aqui que a busca da virtude como bem supremo leva-nos rapidamente para além do reino da obrigação. Ela sugere que o objetivo do eticista não é exatamente determinar o certo e o errado nas ações, e sim, o que é mais importante, descobrir os ingredientes da vida virtuosa. Então a gente vai parar por aqui, mas eu gostaria que você estivesse pensando com carinho a respeito da importância dos valores. O que você tem valorizado? Porque se você pensar só no pode, não pode, é certo, é errado, é certo porque é certo, é errado porque é errado, vão falar mal de mim, vão me julgar, não é um bom combustível. Mas se você pensar, é o melhor a ser feito. Eu vou me tornar uma pessoa melhor. Eu vou ser referência para outras pessoas. Eu vou ser bênção para outras pessoas. Não no aspecto moralista de eu sou um cara que nunca erro. Porque quando eu errar, vai todo mundo cair de madeira em cima de mim. Mas aquela questão de, olha, eu tropecei, mas eu fui até as últimas consequências. E eu tô levantando para continuar a caminhada. Não vou ficar prostrado aqui não, porque eu não sou o que aconteceu comigo. Eu sou as decisões que eu tomo, apesar do que aconteceu comigo. Perfeito? Então, minha gente, forte abraço, fiquem com Deus, sextou, vamos dormir, porque ninguém é de ferro.